Olha, quem não me conhece ainda, eu me chamo Luiz Guilherme, muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o jejum que mudou a minha vida, da água para o vinho. Mudou o meu ministério, mudou a minha maneira de ser. O jejum que revolucionou a minha vida. E esse jejum ele é tão poderoso. Fique até o final do vídeo, porque assim como ele mudou a minha vida, ele vai também mudar a sua. Esse jejum ele teve um poder tão grande. Esse jejum ele trouxe portas abertas. Ele mudou o meu ministério online. Ele mudou a minha maneira de ver as coisas. Esse jejum ele abriu caminhos. Ele pegou a minha vida de um nível e colocou a minha vida em outra. Eu acessei coisas que outrora eu nunca tinha acessado em toda a minha vida. Na Bíblia Sagrada nós aprendemos sobre a prática do jejum. E talvez você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Há vários tipos de jejum. O jejum mais comum é o jejum que nós fazemos, que é o jejum de alimentos. O jejum que a gente abre mão de um período, de algumas horas, e a gente fica sem comer, sem se alimentar. E esse período que você jejua, é como se a sua alma, ela clamasse a Deus. Muitas pessoas me mandam mensagem, comentam nos meus vídeos sobre o jejum. O que é o jejum? Jejum é aquele momento que você mata o que é físico e ressuscita o que é espiritual. Então, no momento que você faz um jejum, por exemplo, de 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, né? Algumas pessoas têm restrições de saúde, fazem um jejum um pouco menos. Você está nesse período, fazendo com que a sua alma venha clamar a Deus. A sua alma, o seu espírito invoca a presença de Deus com gritos, com gemidos, que vêm do mais íntimo do seu coração. Então, aquele período você está dedicando a Deus. É como um exame. Tem exame que você vai fazer, o médico diz assim, olha, 12 horas sem comer nada. Porque a gente precisa que o teu sangue esteja limpo, ou sem nenhuma comida, ou enfim, para não alterar o exame. E o jejum espiritual, ele tem começo e ele tem fim. Então, por exemplo, você vai abrir um jejum, você dá início a esse jejum meio-dia, você faz uma oração ao meio-dia, e você vai encerrá-lo 18 horas, e você faz uma oração 18 horas, aquele período você dedica, você consagra ao Senhor, por mais que você está trabalhando, os seus afazeres, mas aquele período você está consagrando a sua vida, e durante esse jejum, você apresenta um pedido a Deus. Senhor, a Bíblia nos dá vários exemplos, a rainha Esther, ela pregou um jejum, pano de saco, humilhação. No livro de Esdras, a gente vê o jejum pedindo jornada feliz. Jesus nos ensina que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então o jejum, ele tem muitas finalidades no mundo espiritual. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas, elas desconhecem essa prática. Antigamente, os mais antigos diziam muito, joelho no chão, jejum e oração. As pessoas jejuavam. Hoje em dia, ninguém mais quer jejuar. Tem pessoas que fazem jejum de telefone. A pessoa ela é muito viciada em telefone, em rede social, e ela faz um jejum de algumas horas de ficar sem mexer no telefone. É uma maneira de você também jejuar. Você deixa o telefone e você naquele período lê mais a Bíblia, ouve uma mensagem, ouve uma pregação. Tem pessoas que fazem um jejum parcial. Eu vou falar mais sobre isso em alguns vídeos. O jejum parcial, você abre um horário, você especifica um horário, e naquele período você se alimenta, mas você deixa de comer algo que você gosta, ou você não come nenhuma comida e bebe só água. Existem várias maneiras de você fazer propósito com Deus. Então, eu já falei para vocês aqui sobre o jejum, que algumas pessoas fazem, de telefone, tecnologia. Tem pessoas que fazem jejum de comida, jejum de água, de líquido, de algo que gostam. Um dia eu conversava com uma mulher que ela era viciada em doce. Ela tinha que comer doce todo santo dia.
Aquilo se tornou até uma doença. E ela um dia fez um jejum de 7 dias de ficar sem comer doce. Ela não fez pela saúde dela, ela abriu mão daquilo pela fé dela, ela dizendo assim: olha, eu vou abrir mão de algo que eu gosto muito, por um propósito. E Deus atendeu ela. Mas o jejum que mudou a minha vida, foi o jejum que eu chamo de palavras. A partir do momento que eu decidi a fazer esse jejum, para o resto da minha vida, a minha vida, ela mudou da água para o vinho. Não é um jejum totalmente de palavras, de ficar sem falar, de ficar sem se expressar, até porque eu trabalho com a internet, você vê eu sempre aqui trazendo vídeos e orações. Mas eu era uma pessoa que, um sonho, um projeto, algo que eu gostaria de executar na minha vida, pessoal, particular, eu gostava muito de compartilhar com as pessoas à minha volta. E sempre que eu contava para alguém, aquilo dava errado. Sempre que eu compartilhava com alguém, aquilo dava errado. Eu muitas das vezes compartilhava com pessoas que eu acreditava que havia a mesma fé que a minha, e no final dava errado. Sempre eu testificava com alguém, compartilhava com alguém, e a tendência era sempre dar errado. A partir do momento que eu disse: Deus, a partir de hoje, eu não vou mais sair abrindo a minha vida, contando os meus sonhos. Eu vou fazer um jejum de palavras em relação aos meus sonhos, em relação aos meus projetos. Eu vou escolher a dedo as pessoas que vão sentar à mesa comigo. E eu comecei a testificar com Deus, eu comecei a contar para Deus, eu comecei a compartilhar para Deus, e viver com a minha esposa, é claro, esses sonhos, esses projetos em off, em particular. Deus, ele começou a se manifestar na minha vida de uma maneira maravilhosa. Eu comecei a acessar coisas que eu nunca tinha acessado. Eu comecei a viver momentos que eu nunca tinha vivido. E as pessoas naturalmente à minha volta começaram a ver o poder de Deus. É isso que acontece quando você decide fazer um jejum de palavras. Talvez você é uma pessoa que você é muito dada para os outros. Você põe todo mundo dentro da sua casa. Você conta da sua vida para todo mundo. Talvez tem projetos e sonhos na sua vida que deu errado, porque você, em vez de contar só para Deus e quem está sentado à mesa com você, que é digno de honra, você compartilhou com um, você compartilhou com outro, você compartilhou com mais um, você compartilhou com mais um, e junto vem uma inveja, e junto vem uma palavra negativa, e junto vem uma carga negativa, e é assim que o diabo trabalha. Então eu recomendo você, assim como esse jejum de palavras mudou a minha vida, mudou a maneira com que eu vejo as coisas, mudou a maneira com que eu recebo as coisas, mudou a maneira com que eu me comporto diante das coisas que eu vivo, mudará também a sua vida. Você pode fazer um jejum de comida, você pode fazer um jejum disso, daquilo e daquilo outro, mas se você é uma pessoa que compartilha tudo que você planeja, tudo que você sonha com todo mundo à sua volta, a probabilidade disso dar errado é 99%. Conte com Deus, confie em Deus, e a partir de hoje, fale menos, ore mais. Se você tem dificuldade de falar menos, faça esse jejum. Quando você for pensar em falar algo para alguém, contar algo para alguém, imediatamente você vai fechar sua boca e vai dizer: não, antes de acontecer eu não vou falar. Você vai comprar um móvel novo, as pessoas vão ver só quando você já comprar. Você vai trocar de carro, as pessoas vão ver só quando você trocar. Você vai comprar uma casa, as pessoas vão ver só quando você estiver lá dentro. Você vai fazer uma viagem, as pessoas vão ver quando você já estiver lá. Então, guarde para você, porque aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E é claro, acima de tudo, coloque Deus em primeiro lugar, porque você pode ter sonho, você pode ter projeto, você pode ter meta, mas se Deus ele não estiver no comando da sua vida, você não dá nenhum passo. Deus ele deve ser o primeiro na sua vida. E se você aceita a minha ajuda em oração, você pode deixar o seu nome nos comentários e com o maior prazer eu vou orar por você. Que Jesus te abençoe. Eu me chamo Luiz Guilherme e hoje eu falei um pouquinho mais sobre o jejum de palavras.